Aleluia, glórias a Deus. Você está ouvindo aí a minha voz aí, dando para entender? Daí um sinal para nós percebermos como estamos do lado de cá. Mais uma noite onde nós não temos culto presencial, mas a gente quer fazer uma live, né? Levar-lhe uma palavra, né? Que Ele fez, que possa aí confortar os corações. Não é algo que nós estamos acostumados a fazer, mas eu tenho certeza que em tudo tem um propósito de Deus. Então, se tiver alguém aí online, nos dá um sinal, se você está recebendo aí o nosso sinal. Glória a Deus. O Claudino está aqui assistindo. Eu tenho certeza que daqui mais um pouco mais pessoas vão aparecer. Hoje está tão difícil, né? A gente não pode aí fazer um culto normal, a gente não pode abrir a igreja para não proliferar, né, esse vírus. Mas a gente tem a certeza que Deus, Ele tem as suas infinitas maneiras, né, de operar. Eu penso nesse momento poder entrar na sua casa, você que vai estar conosco nesse momento de reflexão. Quero antes fazer uma oração em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua casa, que Deus possa falar, né, através da nossa boca, através da nossa vida, na tua casa, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, nesse momento eu me coloco diante do Senhor, Pai. Me apresento não só a minha casa, mas a casa da... Provém de Ti tudo aquilo que possa tirar a atenção, tudo aquilo que possa estar gerando talvez medo, talvez incerteza, porque ele tenta muitas vezes, né, nos distrair, nos desanimar, tirar o ânimo que tem em nós, que o Espírito de Deus coloca em nós, porque Ele quer mostrar uma visão, né, totalmente contrária, e que o Senhor possa nessa noite, para abrir nossos olhos, abrir a nossa vida espiritual, no nome de Jesus. Assim eu abençoo cada casa, cada lar, cada família. Em nome de Ana Paula, né, o Rael e todas as pessoas que estão nesse momento conectado conosco em nome de Jesus. Eu quero abrir a Bíblia aqui, no livro de Hebreus, capítulo 11, para dar início. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz bem assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas e a prova das coisas que não se veem. Agora eu quero que você abra comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo número 5. Não tem problema, se você tem um celular, você pode dar uma olhada, mas o importante é você prestar atenção na palavra. Amém? 2 Coríntios, versículo 7 diz assim: porque andamos e não por vista. Então lá em Hebreus, a palavra de Deus é bem clara, né? Porque muitas vezes nós confiamos naquilo que nós estamos vendo, nós nos assustamos com aquilo que estamos vendo, né? A gente está vendo que o cenário global, né? Não é só o cenário, mas o cenário global, hoje está aí inspirando muito medo. E quando a gente olha, né, para o livro de Hebreus, capítulo 11, fala ali, né, dos antigos, dos profetas, daqueles que viveram no passado. Muitos deles nem viram cumprir sobre eles a promessa de Deus, mas eles sempre creram, né? Abraão para nós nos dias de hoje, e nós também temos que viver nos dias de hoje olhando, né, para aquele que é o Senhor da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente olhar pelos nossos olhos, né, está se tornando impossível, né, quase que impossível. Está percebendo tanta gente, né, passando dificuldade, não só na saúde, dificuldade financeira, dificuldade na família, né, até os grandes, né, esse vírus veio para abalar não só os pequenos que não têm condições. Eu estava assistindo uma reportagem hoje
né? Aqui mesmo em Franco, pessoas que têm condições, né, de estar internado num hospital particular e estão no hospital público porque não tem vaga, né? O dinheiro que ele tem não paga, não tem como arrumar uma vaga no hospital particular. E da mesma forma está acontecendo também aí nos países onde muitas pessoas têm fortunas, né? Uma conta abastarda, né? Mas não conseguem um tratamento no hospital particular. Porque ele não consiga pagar, mas porque não tem leito de tantas pessoas que estão lá, né? Doentes, né? Pessoas que estão internadas naquele local. Aí eu imagino essa pessoa que tinha dinheiro, essa pessoa que financeira, que confiava no médico particular, num hospital pago, sabe, pagando ali né, naquele local, e hoje ele tem que ir para um hospital público, porque naquele hospital particular não tem vaga. Então muito importante que nós temos que crer em Deus. Que quando Deus ele quer mudar situações, quando ele quer mudar a vida, quando ele quer mostrar, né, que quem manda, quem está no controle é Ele, não é o dinheiro, não é a profissão que nós temos, né, que talvez você receba, a gente receba aí um bom salário, tudo está no controle de Deus. Então quando nós lemos, né, Hebreus 11, e aqui agora em 2 Coríntios, né, no capítulo 5, versículo 7, que nós não vivemos por vista, mas vivemos pela fé, imagine aí, faça uma reflexão comigo. Nós temos uma vista boa, né? Nós podemos andar, dirigir, ler, escrever, mas faça um pequeno teste. Feche os e tente dar alguns passos sem enxergar, né? Procurar andar dentro da sua casa, como as pessoas que têm deficiência, né, visual, a gente percebe muitos delas andando sozinha na rua, pega o ônibus, pega o trem, vai de uma cidade para outra e elas têm uma facilidade, né, assim, tão grande e elas não enxergam nada, não enxergam um metro ali na frente, né, do seu rosto, seus olhos não problema visual e elas andam tão bem. E andar pela fé é a mesma coisa, porque enquanto nós estamos olhando com os nossos olhos, a gente tem essa certeza, eu posso tocar, eu posso sentir o cheiro, eu posso ir onde quiser, o seu caminho, né, que eu estou indo, porque eu estou vendo, eu estou enxergando o meu caminho. Isso nos traz uma segurança. Mas quando a gente não enxerga, né, como as pessoas que têm uma deficiência, né, elas têm que confiar no seu sentido. Ela tem que colocar o seu... É lógico que existe ali suas ferramentas, a bengala, porque ela vai levando ele à frente para tocar, mas se ela não confiar, né, nos seus sentidos, né, ela fica apavorada, ela não anda. Como que ela vai sair de casa e pegar um ônibus? Como aquele senhor que a gente vê aqui em Francisco Morato, São Antônio, né, que anda, né, vai na igreja, volta, né, vai e sai, vai para o terminal. É lógico que algumas pessoas o ajudam, mas nem sempre ele anda, né, sozinho. E existem muitas pessoas, né, que andam, né, sozinho, pessoas que estudam, pessoas que trabalham, né, e não têm uma visão. E elas têm que confiar. E nós, cristãos, nós que professamos, nós que no momento de dificuldade chamamos o nome de Deus, a gente tem que aprender que a fé é isso aí. É você ter certeza nos seus sentidos. E qual é o sentido que você tem certeza? Que você tem fé, que você acredita que Deus, Ele está na sua frente, que Ele vai abençoar e que tudo que acontece, né, está no controle dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero ler aqui com você também, para você, no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo de número 16. O texto ele diz assim, ó: desfeito das aflições, as coisas visíveis são contra
oposta às invisíveis. O texto diz isso. Versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Nós estamos passando por um momento agora temporal. Estamos passando por uma crise. Essa crise, ela é temporal. Como nós tivemos outras crises no passado, em 1918, por exemplo, quando teve ali a gripe espanhola, né, nós vivíamos, quem viveu naquela época, né, eu imagino quem viveu naquela época, o nosso país não tinha a mesma locomoção, né, que tinha hoje, avião, ônibus, navio, carro, a quantia de população era bem menos. Naquela época já houve, né, 350 mil mortes. Aí você imagina, né, essa notícia correndo ali naquela época. Você imagina as pessoas vivendo naquela época e sem um recurso. Imagina as pessoas que tinham condições, procuravam aí seus médicos, mas os médicos não poderiam resolver. E as que não tinham condições, né, tentando procurar um recurso. E hoje nós temos todos os bons hospitais, bons médicos, boas faculdades, temos muitas pessoas vivendo no país, tem uma locomoção fácil. A pessoa que tem dinheiro, ela pode sair do Brasil, por exemplo, e se tratar nos Estados Unidos. E agora ele não pode ir porque se fechou as portas. Se ele for no hospital, em alguns hospitais, já não tem mais vaga. Imagina só, o dinheiro não está valendo mais nada, o bem material não está valendo mais nada. Então quando a gente lê aqui, né, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, a nossa carne, corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ou seja, se nós formos vivermos por aquilo que nós estamos vendo, né, por aquilo que é natural do nosso corpo, de nós ouvirmos, contemplarmos as notícias, né, olhando para nosso natural, né, a gente não vê muita solução. Olha para o nosso homem interior, quando nós olhamos para quê? Quando nós passamos a espírito, é o que a Bíblia diz, que nós temos que viver em espírito, em verdade. Porque a nossa carne, ela mostra um lado, o nosso espírito, ele mostra um outro lado. E quando nós olhamos para o nosso espírito, nós sabemos que o nosso espírito mostra, aponta para aquele que é consumador da nossa fé, o nosso Jesus Cristo. Nós conseguimos olhar para aquilo que nós não estamos vendo com nossos olhos carnais. Nós estamos contemplando fisicamente. Nós temos a certeza que Ele abençoa. E se a gente usar a nossa fé, e como é usar a nossa fé? É não duvidar do que está escrito em Deus. Se eu não tenho recurso, se eu não tenho condições, se ainda que eu tenha recurso, eu não consigo viajar para um outro país, não tem outra solução. A única solução é crer em Deus. A única solução é eu não me desanimar. A única solução é saber que tem um Deus que está olhando por nós. Porque Deus, Ele nunca vai mexer uma palha quando os seus recursos estiver solucionando os seus problemas. Mas quando você chega numa situação que o seu reconhecimento, que o seu recurso que você tem não é suficiente para suprir essa necessidade, mas você não se apavora, porque você tem alguém que é dono do ouro e da prata, alguém que pode fazer milagres, alguém que pode curar, alguém que pode libertar, alguém que pode salvar. E nesse momento está usando essa crise para abrir os meus olhos e os teus olhos. Porque se Deus, Ele não usa a sua ferramenta, assim como nós usamos nossa ferramenta no nosso dia a dia, Deus também tem a sua ferramenta. E a ferramenta de Deus é para mostrar para nós o quê?
que as minhas ferramentas, elas são limitadas. O meu conhecimento, ele é limitado. Deus não tem limite. Deus, ele é eterno. Todo o poder nos céus e na terra e abaixo da terra. E nós hoje, que vivemos nesse mundo moderno, nesse mundo onde as pessoas têm muitas pessoas têm conhecimento, muitas pessoas têm muito dinheiro, muitas pessoas têm indústria, muitas pessoas têm bens materiais investidos, têm uma segurança naqueles bens materiais, e elas confiam naqueles bens materiais. Uma parábola, rico, né? Um homem que de repente ele vai colher ali, né? Tudo aquilo que ele plantou, tudo aquilo que as ferramentas, o conhecimento, que a sabedoria dele produziu. Ele olha, né, para sua fazenda, ele vê que os seus celeiros são pequenos para recolher tudo aquele material, todo aquele alimento, todo o seu bem, vai colocar dentro daqueles celeiros, né? E depois ele vai, né, dizer para ele mesmo que agora ele pode, né, sossegar, ele pode se regozjar, tem bem isso, né, para muitos dias. E aí o Senhor faz uma pergunta, né? E se pedirem a tua alma, o que você tem para oferecer? E muitas vezes nós temos que fazer isso, essa pergunta para nós. Se Deus pedir a nossa alma hoje, o que nós temos para oferecer? Se não for a nossa fé, se não for a nossa confiança em Deus, se não for nós entendermos que tem um Pai, que Ele nos corrige, mas Ele só corrige, Ele corrige porque Ele ama. Então, chamando a atenção do povo, da nação, do rico, conhecimento, do que não tem conhecimento. Ele ama todos. Deus não ama o pecado, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Só que as pessoas não estão entendendo, não estão conseguindo compreender, elas estão vivendo pelos bens materiais. A gente entende que as pessoas hoje, elas vivem assim, como se nunca fosse morrer. Elas curtem, vão para a praia, vão para shopping, não tiram um tempo para orar, não tiram um tempo para sua família. Então ela quer viver uma vida regalada. E aí quando ela chega num momento difícil, de estar na ânsia da morte, quando ela percebe que o fim da vida chegou, e quando ela olha para trás, ela vai perceber o quê? Que na verdade ela nunca viveu. Ela confiou em algo que não faria ela viver uma vida eterna. Só teria momentos, prazeres terrenos. Mas a nossa vida, ela não acaba, ela não... E o que nós vivemos aqui são... Cada um tem o seu tempo, a gente nunca sabe. Eu costumo dizer que a nossa vida é assim, a gente tem uma senha, né? Quando essa senha, ela vai ser chamada, mas um dia vai ser chamada. E o que a gente percebe? Você pode viver 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos, 100 anos, até mais. A gente conhece pessoas com mais de 100 anos. Mas só que quando a gente partir dessa vida, a gente parte para uma vida eterna. Ela vai ter uma continuidade. E é eterno, não são 100 anos, são 100, 200, 1000, 1 milhão de anos. E aqueles que viveram bem nessa vida, se não tiveram um depósito com Deus de fé, se não tiveram um depósito de santidade, se elas perderem a oportunidade de viver com Deus no paraíso, você imagina o sofrimento de ir para um lugar que não tem mais retorno, que nenhum recurso vai suprir ela. Lá não tem dinheiro, não vai poder comprar uma boa cama, não vai poder alugar uma boa casa, não vai poder comprar um bom carro, comprar um bom apartamento, não vai poder pagar uma estadia, né, num hotel de luxo. Ali não vai ter mais recurso, ela só vai ter recurso nessa vida. Então a gente tem que perceber que Deus dando a nação. Eu sempre que ficar em paz. E eu tenho conversado esses dias, falado esses dias, que o que está acontecendo, por mais terrível que seja, por mais triste que seja, a gente está vendo pessoas morrerem, mas tudo isso é porque Deus vai dar
algum instrumento. Tem que permitir que algo aconteça, para que nós possamos acordar, para que nós possamos entender que a vida não é só isso aqui, que a vida não é só dinheiro e prazeres. Existe alguém, né, que está ansioso. Ansioso para quê? Para que você o respeite. Ansioso para quê? Porque ele é seu pai, ele te criou do pó da terra. Ele deu tanta oportunidade. A gente percebe que Deus, quanta oportunidade o ser humano já teve. Ele poderia ter acabado com tudo isso. Quando Noé, né, construiu a arca, ele poderia ter destruído tudo, até Noé, mas ele permitiu Noé viver porque Noé era justo. Acabado com tudo, mas por causa de uma pessoa, ele deu início, ele deu start naquela nação, e iniciou uma nova nação, uma nova geração, um novo povo. Será que Deus hoje vai ter que dar mais uma vez um start nessa nação e começar tudo de novo? A gente percebe que até Deus, né, ele reiniciou. E talvez você fale assim, poxa vida, mas quanta gente está vivendo no pecado, quanta gente maldosa, quanta gente interesseira nesse mundo. Mas se essas pessoas, se nós conseguirmos, nós que somos criadores, Deus usa a minha vida, claro, para criar opinião. E se nós permitirmos que Deus use a nossa vida para criar opinião e mudar, né, a opinião, mudar a maneira que essas pessoas vivem, pessoas que vivem nas drogas, né, na bebida, no alcoolismo, né, pessoas tantas com dependência química, tanta pessoa vivendo como se nunca fosse morrer, como se essa carne ela fosse eterna, né? Se nós conseguirmos, se nós permitirmos, através da oração, é claro, você abrir o teu coração, deixar o Espírito Santo de Deus entrar para te usar, porque quem convence o homem do pecado, por mais que eu possa falar bonito, por mais que eu possa ser um teólogo, por mais que eu tenha conhecimento, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Se as pessoas pensam que é o homem que está em cima do altar ali, vestido muitas vezes de terno e gravata, se é o homem que está lá na televisão falando muito bem, muito eloquente, consegue convencer o homem do pecado? Não é. É o Espírito Santo de Deus usando aquela pessoa. Nós temos que ser humilde bastante e entender que eu e você, que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós somos só um instrumento. Nós temos que ser humilde e entender isso. Porque é dessa forma que Deus ele quer usar a minha vida e a tua vida. Só que nós também temos que entender, nós temos que permitir, né, deixar que Deus entre no nosso coração, que Deus nos use. Ele vai convencer muitas vidas, vai alcançar muitas famílias. A gente percebe tantas famílias vivendo hoje na destruição, né, lares onde o esposo, a esposa, os filhos vivem em conflito. Tantas pessoas querendo se suicidar, muitas já se suicidaram, por quê? Porque não teve alguém que se permitiu, né, chegar talvez até ela, né, talvez Deus deu a oportunidade para alguém, talvez essa pessoa não chegou a ela, e talvez até essa pessoa chegou a ela, mas infelizmente ela não quis aceitar, por quê? Porque existe livre-arbítrio. Nem tudo o que acontece é culpa né, das pessoas. Algumas situações, né, Deus enviou alguém lá, aquela pessoa falou, ministrou, né, deu o carinho que precisava, mas aquela pessoa estava tão quis dar ouvido, né, e acabou se suicidando. Deus acabou morrendo por uma enfermidade, talvez no acidente. A gente vê muitas pessoas nos hospitais em estado terminal que aceitam Jesus, outras não, porque Deus ele não escraviza, ele tem livre-arbítrio. Lá no livro de Apocalipse 3:20, e como eu falei na última live que eu fiz aqui no domingo, ele está na porta, ele bate, para que nós abrimos a porta, para que o ser humano abra a porta, para que ele entre e ceie. A partir do momento que ele entra e ceia, ele muda a vida daquela pessoa, como mudou a minha, e como eu creio que mudou a sua, que está aí. Você não estaria hoje, né? Você não estaria hoje na sua casa me ouvindo a falar aqui, se não entender que é Deus falando com você, né? Porque eu sou uma pessoa comum, mortal, como você, só que eu decidi na minha vida me permitir
que Deus me usasse para ser instrumento. E isso me alegra muito, eu poder falar da palavra de Deus, para que no dia que Jesus voltar, no dia que Jesus vier cobrar algo da minha vida, eu possa apresentar aquilo que eu fiz aqui na terra. Porque a Bíblia também fala sobre o sangue. Se você chegar, nós somos o atalaia do Senhor. Se você chegar e falar da palavra de Deus para aquela pessoa e vier a morrer, ela vai ser salva. Mas se ela não se converter e vier a morrer, o sangue daquela pessoa não é sobre a tua vida. Porque você fez a tua parte e Deus fez a parte dele. Então, quando ela estiver do outro lado, vamos dizer assim, para você entender, ela não vai poder dizer: Deus, você não me deu oportunidade. Deus vai apresentar aquele momento, eu usei tal pessoa, aquela pessoa falou com você, era eu usando aquela pessoa para falar com você e você não quis. Então, o livre-arbítrio funciona dessa forma. Então, eu entendo que o homem exterior, ele pode se corromper, mas o homem interior, ele nunca vai se corromper. E isso é por quê? Porque nós permitimos que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Ele não arromba a porta, ele não derruba a porta. Eu e você, nós temos que abrir essa porta. E da mesma forma que nós abrimos essa porta para entrar o Espírito Santo de Deus, se a gente começar a olhar para esse mundo, olhar para as dificuldades e não acreditar em Deus, a gente aceita e nós também podemos, de repente, expulsar o Espírito Santo de dentro de nós. Expulsar Deus dentro de nós, não acreditar mais em Deus, não aceitar aquilo que Ele tem para mim e para você. Se nós começarmos a olhar com nossos olhos, se nós deixarmos quando fala em corromper o homem exterior, se nós deixarmos o homem interior se corromper também, e entrarmos como poderia dizer uma palavra mais evidente, que é uma palavra que fosse mais fácil de entender, se nós entrássemos na ideia do mundo de hoje, passar a viver pelos recursos que nós temos, não acreditar em Deus, não confiar em Deus, não ter para passar situações, porque Jesus, ele foi bem claro, ele não nos prometeu um mundo de flores, de rosas. Ele falou que nesse mundo nós também teríamos aflições, também viria a viver dificuldade, mas era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e da mesma forma que ele venceu, o conselho dele é que nós também venceremos com ele. Lá em Eclesiastes, a gente tem a convicção que nenhum cristão é super, o homem de aço. Todos nós estamos sujeitos. Lá vai dizer que o mesmo que o justo pode passar, que o injusto pode viver, as situações que venham sobre o injusto, a diferença é que nós temos aonde segurar. Nós temos um Deus com a mão estendida, onde eu também posso estender a minha mão. Então eu gostaria que, nesse momento que nós estamos passando por essa dificuldade, nós não venhamos largar da mão de Deus. É lógico que a gente tem as nossas autoridades trabalhando da maneira que eles podem. Nem todos são cristãos, nem todos são convertidos. A gente sabe que nem todos creem em Deus, mas aí estão usando os seus recursos. Outros, uma grande parte, eu creio que está assim, usando os seus recursos, mas também confiando em Deus. E a minha parte e a sua parte é orar para essas pessoas, é orar por aqueles que estão em iminência, é orar por aqueles que estão em perigo, numa palavra mais clara. As nossas autoridades, os nossos superiores, os nossos senhores, são pessoas que estão em perigo. Por quê? Porque eles também podem tomar decisões erradas, eles também podem se apavorar. Ele, mesmo sendo uma autoridade, mesmo sendo tendo estudo, mesmo sendo formado, mesmo sendo alguém que você votou nele para cuidar do nosso país, da nossa nação, ele também é um ser humano comum, sujeito a falhas, sujeito a errar, sujeito a receber uma opinião contrária
tomaram uma decisão contrária. Da mesma forma que o Espírito Santo de Deus pode usar a minha vida para chegar num político, para chegar para chegar em alguém e dar um bom conselho, existe um mundo espiritual latente que também pode usar. Da mesma forma que o Espírito Santo me usa, pode usar uma pessoa, pode usar lá uma ferramenta dele para chegar lá, né, para os nossos templos. Vai ter muitas pessoas lá batendo na porta para aceitar Jesus, para tentar descobrir como é que você passou tão bem, sem estar assustado, sem estar apavorado. Aqueles que talvez estão reclusos em casa, mas como Paulo mesmo falou, ainda que ele tivesse preso, né, ainda que ele tivesse numa cadeia, né, preso, né, mas espiritualmente ele não considerava um preso. O corpo dele estava preso, mas espiritualmente ele não estava preso. Tanto que quando ele Silas está preso, né, ele vai, né, todo machucado, todo ferido, e as celas se abrem, né? Os soldados que estão naquele local se convertem, porque a mesma cela se abrindo, eles não fugiram daquele local. Quando aquele soldado quer se matar, ele fala: olha, estamos todos aqui, né? E aquele soldado apavorado, os seus superiores. Mas graças a Deus, aqueles também, eles foi oferecido uma oportunidade para que eles pudessem se converter e aceitar Jesus. Esse momento é o momento que Deus está oferecendo uma oportunidade para essa nação, para esse mundo, para essa história ser mudada, para que essa vida ela possa reconhecer Jesus como o único Salvador. Essa crise não é uma crise para derrota, mas é uma crise para a vitória do reino de Deus. É uma crise que o reino de Deus ele vai crescer mais. É uma crise onde Deus vai poder usar mais a minha vida e a tua vida. É uma crise onde muitas pessoas que estavam com o seu coração duro vão se abrir para que o Senhor entre e venha cear com eles. Que nessa noite você faça uma reflexão sobre isso. Creio e profetizo sobre a tua vida, que assim como eu, todos aqueles que estão assistindo essa live, é um instrumento de Deus. Permita a ser usado por Deus, no momento certo, na hora certa. Se a hora é de ficar em casa, amém. Mas Deus vai dar assim como quando na 10ª praga, eu falei no domingo lá no Egito, que ao 10º dia, né, do mês de janeiro, eles separam para eles um cordeiro para matar no 14º dia. E no 14º dia a ordem de Moisés é para que eles ficassem dentro de casa e passassem o sangue lá nos umbrais. Aqueles que obedeceram, né, o anjo da morte não passou só no Egito, passou sobre todo o Egito, onde eles estavam também. E se eles não tivessem um sinal, se eles não tivessem obedecido o sinal de Deus de ficar dentro de casa, né, eles também teriam morrido. Mas aqueles que obedeceram, os hebreus que obedeceram e ficaram dentro dos seus lares recolhidos quando passou o anjo da morte, como essa peste está passando no momento no Brasil, no mundo, né, tudo passa. E depois eles saíram de lá, daquele local, mas eles cumpriram, né, um princípio, cumpriram uma ordem. Então não vamos reclamar. Aqueles que têm que trabalhar, claro, vamos trabalhar. Aqueles que têm as suas necessidades de sair, né, não tem como, porque muitas vezes você não tem uma pessoa para fazer para você, então alguém tem que fazer. E quando não tem, você vai ter que fazer. Como eu que trabalho, eu tenho que sair todo dia trabalhar. Enquanto a empresa não para, enquanto o mundo não para, enquanto existem, né, serviços essenciais. Agora você imagina, né, nós que trabalhamos em serviços essenciais, que transportamos a população, quem trabalha com caminhão, quem trabalha na saúde, quem trabalha no supermercado, se tudo parar de uma vez, como é que as pessoas vão sobreviver? Então alguém ser o instrumento de Deus para manter, né, o mundo girando, circulando. Não é o momento ficarem recluso. Deus vai usar algumas pessoas para abençoar a vida, mas uma grande redução de população fica dentro de casa. Os que são essenciais tem que ir muitas vezes no banco, tem que ir muitas vezes no mercado, na farmácia, claro.
aqueles que podem ajudar os mais idosos, né? Ajudem, não deixem para que nesse momento não pagam uma castaça maior do que é necessário, né? Para que o mundo não pague um preço maior daquele que precisa ser pago, que que se cumpra sim o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Se nós obedecemos a vontade de Deus, isso passa. Se nós não obedecemos, né, os princípios, né, tem muitas aflições na nossa vida, são nós mesmos que criamos. Nós podemos amenizar tudo isso se nós usarmos a nossa sabedoria espiritual, a nossa inteligência emocional, usarmos a nossa fé, deixarmos Deus nos usar para ser instrumento dele. Preciso trabalhar, preciso transportar o povo, vamos transportar. Preciso trabalhar no mercado, vou trabalhar. Tá lá, vamos estar lá. A gente vai orar para que Deus guarde, é claro, né? A gente vai orar para que Deus guarde. Mas se eu pegar, por exemplo, seja feita a vontade de Deus. Ele sabe, ele conhece a minha estrutura. Ele é alguém que não me vê só por fora, ele vê eu por dentro também. E se for necessário passar por uma situação dessa, que passemos. Jó teve que passar. Não porque Deus quis, mas porque Deus confiava que ele passaria por aquela situação e glorificaria o nome dele. Se eu e você tivermos que passar pela situação para glorificar o nome de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Mas não se desanime. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração, se você puder. E se você quiser, é claro. E vamos orar pela tua casa, por esta nação, por aqueles que precisam da nossa intercessão. Enquanto alguns estão usando um veículo, enquanto alguns estão usando uma seringa, enquanto alguns estão aí nos hospitais, nós temos o nosso instrumento também, que é a nossa oração, para cobrir eles. Em nome de Jesus. Coloca aí sua mão no seu coração. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos pela oportunidade de poder estar nessa noite, mais uma vez estudando a tua palavra, e mais uma vez falando para várias pessoas, Senhor, sendo um instrumento do Senhor, Pai. Nós unimos a nossa fé a cada um e pedimos, ó Deus, por aqueles que estão em eminência, por aqueles que trabalham na saúde, por aqueles, ó Deus, que são cobrador de ônibus, motorista de ônibus, caminhoneiro, por aqueles que trabalham no comércio, Pai, por aqueles que necessita que a sua mão de obra seja usada para que o país, para que o mundo não pare totalmente, seja parado parcialmente, para aqueles que trabalham na segurança, policiais civis, federais, exército, aeronáutica, enfim, Deus, aqueles que têm uma responsabilidade também, os governantes que têm uma responsabilidade de cuidar do nosso país, os cientistas que estão estudando nesse momento, tentando ali procurar um remédio, algo que venha amenizar, algo que venha curar, meu Deus, em nome de Jesus, que tudo que está acontecendo nesse país, Pai, meu Deus, nós oramos para que o Senhor intervenha, porque só o Senhor tem poder, Pai. Onde a medicina, onde a ciência não alcança, a tua mão alcança. Mas o que nós oramos e que nós entendemos, Pai, meu Deus, que não seja feita a nossa vontade, seja feita a tua vontade. Jesus, quando estava ali no Getsemane, ele podia até desistir daquela situação, mas era necessário passar por aquela situação. Meu Deus, em nome de Jesus, quantas vidas eu sei que vão passar por essa situação, Pai. Meu Deus, o que eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça cada um, Pai. Que o pavor, que o medo, que tudo aquilo que o adversário possa lançar de seta, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Todavia, Pai, não seja feita a nossa vontade, Pai. Por mais que nós queremos ver as pessoas, ó, Pai, o mais rápido possível, Pai, essa crise passar, Pai. Mas o Senhor sabe o que é melhor para a nossa nação, para o nosso país, para este mundo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos sim, nós intercedemos sim, Pai. Mas todavia, cumpra o teu querer e a tua vontade, porque nós sabemos que cumprir o teu querer e a tua vontade. Muitas vidas, muitas famílias vão ser salvas, Pai. E o teu nome vai ser glorificado no nome de Jesus. Usa cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, nessa noite, ó Pai, com nossos pensamentos ligados no Senhor, Pai. Nós não estamos ligados no jornal, nós não estamos ligados numa novela, Pai. Nós não estamos ligados em algo, Pai, que não produz fruto. Nós estamos ligados, Pai, no céu. A tua palavra me garante e me diz, Pai, que tudo aquilo que nós ligarmos na terra
céu. Por isso eu tenho certeza e convicção, Pai, que a nossa oração está sendo recolhida, está chegando até o Senhor, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que em breve, Pai, que logo, Pai, essa situação vai ser amenizada, a situação vai passar, Pai, como todas as outras situações, como todas as outras aflições, Pai, já passaram, Pai. Meu Deus, a gente entende pela Bíblia, Pai, que o povo, Pai, de Israel, Pai querido, por quantas situações ele não Pai. Meu Deus, nós entendemos ali a vida, Pai, de Jó, que teve que passar ali por uma situação, Pai, tão terrível, Pai. Mas depois que ele passou aquela situação, Pai, o Senhor abençoou ele 2 vezes mais, multiplicou, Pai. Meu Deus, o que nós pedimos, Senhor, que através dessa situação, Pai, o Senhor abençoe, multiplique, Pai, que o povo, Pai, meu Deus amado, nós não estamos pedindo aqui bem materiais. Nós estamos pedindo aqui, Pai, em nome de Jesus, que quando passar essa etapa, Pai, meu Deus, em nome quebrantado, Pai, que as igrejas, Pai, não venham se encher de dinheiro, mas venham se encher de alma, porque a Tua palavra diz, Pai, que uma alma vale para o Senhor mais que o mundo todo, Pai, resgatada, Pai, que o Senhor possa fazer, cumprir o seu propósito e a Tua vontade, Pai, as famílias, consola, Pai, aqueles que perderam, as famílias perderam e estão perdendo, Pai, seus entes queridos, Pai. Meu Deus, que esse local vago que ficou, Pai, nessa alma, nesse coração, eu te peço, Espírito Santo, Deus, consola, Pai. Consola também, ó Deus, aqueles que estão passando por essa situação, que estão internados, que estão reclusos, Pai, que estão ali no quarto e não podem sair, não podem ver uma família, Pai. Estão ali, meu Deus, em nome de Jesus, que nesse local eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, é que através disso, Pai, Senhor possa trazer um grande avivamento sobre essa nação, Pai. É o que eu te peço. Te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Que todos sejam abençoados. Que todos possam ter uma noite renovada pelo Senhor. Que todos nós possamos dormir um sono de tranquilidade, ser renovado para amanhã. Nós podemos estar aí sendo usados como instrumento de Deus, aonde Deus quiser nos levar, onde você colocar as plantas dos seus pés, verdadeiramente o poder de Deus possa ser manifesto, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e o amor consolador, maravilhoso do Espírito Santo de Deus esteja em todos os corações, no nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, pela paciência que você teve de estar do outro lado, ouvindo nós, separando esse momento, não para mim, é claro, para ouvir a voz de Deus. Amém? Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.